Eles foram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples com vidas comuns. Mas tudo mudou quando foram chamados por Jesus. A partir daquele momento, eles passaram a caminhar ao lado dele, ouvir seus ensinamentos e testemunhar acontecimentos que mudariam a história. Depois da morte e ressurreição de Cristo, esses homens receberam uma missão: levar a mensagem do Evangelho ao mundo. E eles fizeram isso. Viajaram por diferentes regiões, enfrentaram oposição, foram perseguidos e, em muitos casos, pagaram um preço extremamente alto por aquilo que acreditavam. A história mostra que a maioria dos apóstolos não teve um fim tranquilo. Pelo contrário, muitos deles enfrentaram prisões, torturas e mortes violentas. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder com clareza: como exatamente cada um deles morreu? O que aconteceu com os homens que caminharam ao lado de Jesus? Quais foram os seus destinos depois que começaram a anunciar o Evangelho? A Bíblia nos revela alguns desses acontecimentos. Outros chegam até nós através de registros históricos antigos. Relatos que, ao longo dos séculos, foram preservados e estudados. Mas até que ponto podemos conhecer essas histórias com certeza? E o que realmente aconteceu com cada um dos apóstolos? É isso que nós vamos descobrir agora. Depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, os apóstolos começaram a cumprir a missão que haviam recebido. Eles passaram a anunciar o Evangelho publicamente, em Jerusalém e em outras regiões. Mas essa mensagem rapidamente começou a gerar oposição, principalmente por parte das autoridades religiosas e também do poder político da época. E foi nesse contexto que aconteceram as primeiras perseguições. Judas Iscariotes, já sabemos que ele traiu Jesus, e após isso ele acabou tirando a própria vida por enforcamento. Então, o que aconteceu com os outros 11 apóstolos? Como eles morreram? O primeiro entre os apóstolos a ter sua morte registrada de forma clara na Bíblia foi Tiago, filho de Zebedeu. O texto está no livro de Atos. Ele relata que o rei mandou prendê-lo e ordenou que fosse morto à espada. Essa é a única morte de um dos 12 apóstolos descrita diretamente nas Escrituras. A partir daí, os outros relatos passam a vir principalmente da tradição histórica. Um dos nomes mais conhecidos é o de Pedro. Segundo registros antigos, Pedro foi morto em Roma. A história afirma que ele foi crucificado e que, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Outro apóstolo que também teria enfrentado um fim semelhante foi André, irmão de Pedro. De acordo com relatos antigos, ele também foi condenado à morte por crucificação. Em algumas tradições, essa crucificação teria ocorrido em uma cruz em formato diferente, no formato de X, associada ao seu nome ao longo da história. Esses relatos mostram algo importante. Desde o início, seguir a missão que Jesus havia dado não era algo fácil. Pelo contrário, envolveria risco, perseguição e, em muitos casos, a própria vida. Mas nem todos os apóstolos tiveram suas histórias registradas com tantos detalhes. E é exatamente por isso que, ao longo do tempo, muitos outros relatos começaram a surgir. Histórias preservadas por antigos escritores e tradições da Igreja. E é sobre esses outros apóstolos que nós vamos falar agora. Depois dos primeiros acontecimentos registrados na Bíblia, a história dos demais apóstolos passa a depender principalmente de relatos antigos, documentos preservados por escritores dos primeiros séculos, tradições que foram sendo transmitidas ao longo do tempo. E embora nem todos esses relatos tenham o mesmo nível de certeza, muitos deles são considerados importantes dentro da história da Igreja. Um desses nomes é o de Filipe. Segundo algumas tradições, ele teria pregado o Evangelho em regiões fora de Israel e, ao final de sua vida, teria sido morto por causa da sua fé, crucificado em Hierápolis, na Ásia Menor. Outro apóstolo bastante citado nesses relatos é Bartolomeu, ou como alguns textos descrevem, ele também é conhecido como Natanael. De acordo com tradições antigas, ele teria levado a mensagem do Evangelho para regiões distantes. E alguns desses relatos
afirmam que ele sofreu uma morte extremamente violenta. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado ou lançado ao mar em um saco. Mas é importante lembrar, esses detalhes não aparecem diretamente na Bíblia. Eles vêm de fontes históricas posteriores. O mesmo acontece com Tomé. Conhecido por muitos como aquele que duvidou, Tomé teria seguido um caminho missionário bastante longo. Algumas histórias indicam que ele chegou até regiões da Índia e que ali teria sido morto por uma lança por causa da sua pregação. Outro nome importante é Mateus, que em alguns textos também é conhecido como Levi, o cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus. Relatos antigos indicam que ele também continuou anunciando o Evangelho após os acontecimentos narrados no Novo Testamento, e que sua vida terminou de forma semelhante à de muitos dos outros apóstolos. As fontes dizem que ele foi martirizado na Etiópia ou Pérsia, possivelmente por espada ou punhal. Essas histórias, mesmo com diferenças entre si, apontam para um padrão. Homens que continuaram firmes na mensagem que haviam recebido, mesmo diante de oposição, mesmo diante do perigo. E isso nos leva a uma percepção importante. O Evangelho não se espalhou de forma fácil. Ele avançou em meio a dificuldades, e muitas vezes ao custo da própria vida daqueles que o anunciavam. Mas ainda existem alguns nomes que quase não aparecem nesses relatos. Apóstolos sobre os quais sabemos muito pouco, e entre eles está um caso que chama bastante atenção. Um homem que foi escolhido para ocupar um lugar importante, mas que depois praticamente desaparece do relato bíblico. E é sobre esses nomes que nós vamos falar agora. E se você está gostando de conhecer a história por trás dessa narrativa da Bíblia, já aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui no Crônicas da Bíblia, exploramos as histórias bíblicas de forma clara, histórica e fácil de entender. Então, se esse tipo de conteúdo é importante para você, deixe o like, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, vamos continuar a nossa história. Entre os 12 apóstolos, existem alguns nomes sobre os quais sabemos muito pouco, diferente de Pedro, João ou Tiago, que aparecem com mais frequência nos textos bíblicos. Esses outros apóstolos quase não têm suas histórias detalhadas. Um exemplo é Tiago, filho de Alfeu. Seu nome aparece nas listas dos apóstolos, mas fora isso, quase não há muitas informações sobre sua atuação ou sobre o fim da sua vida. Histórias dizem que ele foi apedrejado e espancado até a morte em Jerusalém. O mesmo acontece com Simão o Zelote. Histórias relatam que ele foi martirizado na Pérsia ou na África, às vezes relatado como crucificado ou partido ao meio. Outro nome que também aparece nesse grupo é Judas Tadeu. Relatos, especialmente no livro de Atos 12, dizem que ele foi morto a flechadas. Mas assim como os outros, sua história posterior não é descrita com muitos detalhes nas Escrituras. Algumas tradições antigas tentam preencher essas lacunas que não temos muitas respostas, sugerindo que esses apóstolos também viajaram, pregaram e enfrentaram perseguições. Mas, mais uma vez, esses relatos devem ser vistos com cautela, porque não fazem parte do registro bíblico direto. São relatos de historiadores, então podem estar corretos ou não concretos. E entre todos esses nomes existe um caso que chama ainda mais atenção: o de Matias. Ele foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Essa escolha é descrita no livro de Atos. Ele não foi escolhido por Jesus, mas pelos apóstolos para preencher essa lacuna dos 12 apóstolos. Depois disso, seu nome praticamente desaparece da Bíblia. Não há detalhes sobre sua missão. Não há registros claros sobre sua morte. Apenas silêncio. Ele literalmente sumiu das Escrituras e de seu suposto apostolado. Mas ainda falta um nome. Um homem que não fazia parte dos 12 originais, mas que teve um impacto profundo na expansão do cristianismo. Alguém que, diferente dos outros, teve sua história registrada com muito mais detalhes. E que também enfrentou perseguições, prisões e um fim marcante. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Diferente dos outros apóstolos, Paulo de Tarso não fazia parte do grupo original dos 12.
Na verdade, no início ele era conhecido por outro nome, Saulo. E sua história começa de uma forma completamente diferente. Ele não era um seguidor de Jesus. Pelo contrário, era alguém que perseguia os cristãos, participava ativamente das perseguições contra aqueles que anunciavam o Evangelho de Jesus. Mas tudo mudou em um momento específico. Durante uma viagem, ele teve um encontro que transformaria completamente a sua vida. Um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco. A partir daquele momento, após ser chamado pelo próprio Jesus, Saulo se converteu ao cristianismo e passou a dedicar toda a sua vida à pregação do Evangelho. Tempos depois, por pregar o Evangelho e ser perseguido, ele começa a usar o seu nome em grego, Paulo. Ele viajou por diversas regiões, fundou igrejas, ensinou e escreveu cartas que hoje fazem parte da maioria do Novo Testamento. Mais de 10 anos depois, Paulo foi reconhecido pelos outros apóstolos como o 12º apóstolo de Jesus. E assim como os outros apóstolos, sua jornada não foi fácil. Paulo enfrentou prisões, açoites, perseguições constantes. Em uma de suas próprias cartas, ele descreve parte desse sofrimento, mostrando que seguir essa missão tinha um custo alto. E ao final de sua vida, a história também aponta para um desfecho marcante. Segundo a Bíblia e registros históricos, Paulo foi morto em Roma. Diferente de alguns outros apóstolos, ele não foi crucificado. Por ser cidadão romano, teria sido condenado à morte por decapitação. Mesmo diante de tudo isso, Paulo permaneceu firme, até o fim. Mas entre todos os apóstolos existe um caso que se destaca de forma diferente: o de João. João também enfrentou perseguições. Segundo a Bíblia e história, ele chegou a ser preso, mergulhado em óleo quente e até exilado, mas não morreu. O próprio livro de Apocalipse foi escrito durante esse período de prisão e exílio, na ilha de Patmos. Mas, diferente dos outros apóstolos, João não morreu de forma violenta. Os relatos indicam que ele viveu até uma idade avançada e teve um fim natural. Isso faz dele o único entre os apóstolos que, ao que tudo indica, não foi morto por perseguição direta. E esse contraste chama atenção, porque mostra que, mesmo com caminhos diferentes, todos eles compartilharam o mesmo propósito: anunciar o Evangelho, até o fim. E é exatamente isso que torna a história dos apóstolos tão marcante. Homens que começaram como pessoas comuns, mas que terminaram suas vidas deixando um impacto que atravessou séculos. Quando olhamos para a história dos apóstolos, percebemos que todos eles tiveram algo em comum. Não foi uma vida fácil, não foi um caminho de conforto, mas foi um caminho de fidelidade. Cada um deles seguiu por uma direção diferente, enfrentou desafios diferentes e teve um fim diferente, mas todos permaneceram firmes naquilo que haviam recebido. Isso nos ensina algo importante. A fé não é medida pelas circunstâncias ao nosso redor, mas pela forma como permanecemos, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Alguns foram mortos, outros viveram mais tempo, mas todos viveram com o mesmo propósito. E talvez seja exatamente isso que essa história nos mostra, que mais importante do que como uma vida termina, é como ela é vivida diante de Deus, e até que ponto estamos dispostos a permanecer fiéis àquilo que cremos. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer todos esses pontos, o que mais chamou a sua atenção? A forma como os apóstolos enfrentaram a perseguição, os relatos históricos sobre a morte de cada um deles, ou a transformação de Paulo após o encontro com Jesus? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que mais marcou você nesse tema. E se você gosta de conteúdos como esse, que explicam as histórias da Bíblia de forma clara e histórica, já se inscreva aqui no canal. Toda semana, nós vamos trazer novos vídeos contando acontecimentos marcantes das Escrituras, histórias que atravessaram milhares de anos e continuam sendo lembradas até hoje. Então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de conhecer mais sobre a Bíblia. Também nos siga nas nossas outras redes sociais, o nosso Instagram e TikTok. Também postamos conteúdos lá. Obrigado por assistir. Fique com Deus.
E até o próximo vídeo aqui no Crônicas da Bíblia.